Abra a palavra do Senhor comigo, sem perca de tempo nessa noite, no livro de Lucas, capítulo de número 8. E nós leremos do 43 ao 48 para uma breve meditação da palavra do Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43 ao 48. Glória a Deus, aleluia. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim nessa noite: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, igreja? Coloque a sua mão em cima dessa palavra e peça para o Espírito Santo revelar sobre a sua vida nessa noite aquilo que está em oculto. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por esse dia tão especial que é o Dia das Mães, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, por essa palavra logos, essa palavra lida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, para que o Senhor venha nos trazer uma palavra rema, uma palavra revelada do altar do Senhor. Eu não sei a forma que a tua igreja entrou aqui nessa noite, mas eu sei a forma que eles sairão cheio, ela sairá cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então revela essa palavra, Senhor, revela aos nossos corações, muda as nossas vidas, Senhor. O Senhor mesmo disse que o teu povo ele perece por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é aqui, Pai, a tua palavra que é a verdade, que vai nos trazer vida nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, não me deixe atrapalhar a tua obra nessa noite. Fala com a tua igreja em nome do Senhor Jesus, e daremos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor que é bendito em teu nome, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Amém. Graças a Deus. Igreja, o texto que nós acabamos de ler nessa noite está falando a respeito de uma mulher que havia 12 anos que estava com um fluxo de sangue. Porém, se nós voltarmos um pouco antes, nós vamos saber que Jesus estava lá na Galileia, e ele saiu da Galileia e ele passou para o outro lado, numa região chamada Gadara, onde tinha um jovem gadareno. E ele passou para aquele lado, entre a Galileia e Gadara, há um rio, e eles tiveram que passar esse rio, e eles foram para o outro lado. Depois que Jesus curou, depois que Jesus libertou o jovem de Gadara, a Bíblia diz assim que Jesus, ele disse: vamos voltar, vamos passar novamente o rio e voltar para o outro lado. Nesse instante as pessoas avisavam umas outras e diziam: Jesus vai vir para cá. E a própria Bíblia está dizendo que Jesus passou de volta de Gadara e ele voltou ao rio. Só que ele não voltou para Galileia, ele voltou para Cafarnaum. E quando ele voltou,
Foi naquela região que havia essa mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mulher que nós vamos falar nessa noite, ela era uma mulher que havia 12 anos que já tinha um fluxo de sangue. A mulher, quando ela se torna, depois da sua adolescência, ela se torna uma mulher, e aí começa o ciclo menstrual dessa mulher, e por volta de 5 a 6 dias, ela fica com esse fluxo diário. E assim é com toda mulher, isso foi Deus que fez. Por quê? Porque isso é o que prepara todos os órgãos da mulher para ela poder gerar filhos. E a Bíblia está nos dizendo que essa mulher, ainda jovem, ela começou a ter o seu ciclo. E a Bíblia diz assim, que quando havia o ciclo menstrual, quando começava, essa jovem, essa adolescente, ela era levada para um lugar diferente. Isso começou lá com as 12 tribos de Israel. E os judeus, eles consideram a mulher, quando ela está nesse tempo, uma mulher imunda, porque sai sangue dela. E eles colocaram o lugar, eles fizeram com que, eles prepararam um arraial dos imundos, onde ficava fora, onde o povo estava. Eles prepararam um lugar, um arraial, onde era só os imundos que entravam ali. Então a moça, quando ela começava, eles já tiravam ela do meio do povo e levavam ela para esse lugar, esse arraial, considerado o arraial dos imundos. E essa mulher fica lá por um tempo. Depois a roupa dela é queimada, ela é considerada impura, ela toma um banho, fica limpa, depois ela volta novamente para sua família, para sua casa. Mas a Bíblia está nos dizendo que essa moça, ela ficou uma semana, porém o sangue dela não estancou. E eu penso que a mãe dela, a família dela disse: filha, fica tranquila, porque acontece algumas vezes de ficar desregulado a coisa toda. Espera mais uma semana e eu penso que você vai voltar a ficar boa. Porém passou mais uma semana, e a outra passou também, e de repente passou 6 meses, e aquela moça não saiu daquele lugar. Ela não saiu daquele arraial dos imundos, e ela teve que ficar naquele lugar depois de 6 meses. E eu penso que os pais, a família faria o que todos nós faríamos nessa noite. Nós levaríamos para o médico. Eu penso que o médico nem podia chegar lá, o médico só receitava, e eles já iam lá e falavam: filha, faça isso, filha, faça aquilo. Mas ela gastou tudo que ela tinha, começou a gastar tudo que tinha para tentar ver se tinha cura para ela. Mas a cura não chegava. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. E depois de 6 meses, eu penso que a família disse: os nossos bens nós conseguimos ter novamente, mas a vida é uma só. E gastaram tudo que eles tinham por causa dessa moça. Mas a história diz que ela continuou naquele lugar, e passou 1 ano, passou 2 anos, 3, 12 anos, ela ficou naquele mesmo lugar. Igreja, para você entender um pouco dessa história, cada ciclo menstrual de uma moça, de uma mulher, por volta de 50 ml de sangue sai daquela mulher. Isso é por dia, e normalmente o nosso corpo humano, ele tem de 5 a 6 litros de sangue. Ou seja, depois, os médicos dizem, depois de 1 mês, você consegue retornar 100 ml do seu sangue. Essa moça, essa mulher que nós estamos falando nessa noite, ela era um milagre vivo, porque ela não passou 6 semanas, 1 ano, ela passou 12 anos. E se ela tem 5 a 6 litros de sangue, como que ela conseguiria renovar se todo dia saía 50 ml de sangue dela? Isso se fosse o ciclo 1 vez por dia, porque a Bíblia não fala, mas pode ser que ela tinha 2 vezes por dia que ela perdia sangue. Eu penso que se nós víssemos ela nessa noite, você via um esqueleto humano,
sem força nenhuma. Ela tinha uma sentença decretada pelos homens: vai morrer. Aguarda fora do arraial e fica aí, porque você vai morrer. E o tempo foi passando e ela não morria. Ela tinha, igreja, a vida destruída. Ela tinha vida financeira destruída. Ela tinha vida familiar destruída. Porque lá no Antigo Testamento eu disse que lá começou o povo para separar essa mulher, para tirá-la do meio dessa família. Em Levíticos 15, 25 diz: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia, ela será imunda, como nos dias da sua separação. Ela não podia sair daquele lugar. Em Levíticos 5:3 diz: quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e souber depois, será culpado. Irmãos, se ela saísse daquele arraial para visitar a sua família, e alguém visse ela lá dentro, lá no meio daquele povo, naquela região, eles podiam falar: imunda. E ela era digna de morte. E ela era digna da morte. Ela saiu, igreja, daquele lugar. Eu penso que várias vezes, e chorou sozinha, e sofreu sozinha, sem uma pessoa para ficar junto com ela. As coisas visíveis, elas começaram a contrariar as coisas invisíveis. Mas essa mulher tinha algo dentro dela que eu e você temos que ter nessa noite. Ela tinha fé. Ela tinha fé que um dia ela podia mudar de vida. Ela tinha fé que um dia algo poderia ser diferente na vida dela. Ela tinha algo dentro de si que falava: você não vai morrer. Mas as coisas visíveis diziam: você vai morrer. E as visíveis começou a contrariar as coisas invisíveis. Ela nos ensina que a fé, ela precisa de uma ação. Essa mulher um dia, ela ouviu no arraial falar desse Jesus que nós estamos adorando nessa noite. Talvez algumas pessoas, algumas moças que ficaram junto com ela no tempo da sua impureza, de repente algum leproso, de repente um cego, um mudo, que estava no meio daquele arraial um dia, chegou dizendo para eles: tem algo acontecendo na Galileia, tem algo acontecendo em Cafarnaum. E eu penso que ela nem erguia a sua cabeça para ouvir o que estava acontecendo, mas com os seus ouvidos e com a fé no coração, ela começou a ouvir as palavras. E o povo começou a dizer: quem é esse que vocês estão falando? Eu não sei. É um homem que aonde ele anda, os cegos vêm. Aonde ele anda, os surdos ouvem. Aonde ele anda, o milagre começa a acontecer. Aonde ele anda, o leproso é curado. E aonde ele chega, o milagre chega junto. Talvez isso começou a mexer com o coração daquela mulher. Talvez isso começou a falar com ela tão forte, e ela pensou: tem alguém que pode fazer algo por mim. Tem alguém que pode mudar a minha vida. E através dos seus ouvidos ela começou a gerar fé. E ela nos ensina nessa noite que toda fé precisa de uma atitude. Ainda que a circunstância esteja contra as
coisas invisíveis contra a sua fé, o milagre vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. O milagre chegou nessa noite, e se chama Jesus Cristo de Nazaré, e está aqui no nosso meio. Bendita o nome do Senhor nesse lugar. Jesus não é um nome normal, Jesus é uma senha. Quando você fala Jesus, o poder é derramado na sua vida, o poder é derramado na sua família, o poder é derramado na sua história. O nome de Jesus tem poder, está aqui nessa noite. Quantos creem, diga aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Essa mulher teve uma atitude, essa mulher creu. E no meio daquela bagunça, no meio daquela dor, no meio daquela dificuldade, ela disse: se eu somente tocar nele, a minha vida pode ser mudada. Se eu simplesmente tocar nele, algo vai mudar na minha vida. Passar pela prova é uma coisa, estar na prova é outra coisa, igreja. Todos nós passamos pela prova. Tem gente que passa pela prova, mas quer viver na prova. Essa mulher estava passando pela prova, mas ela se levantou quando ela ouviu falar de Jesus. Você pode passar pela prova, mas você não deve ficar na prova. Diga isso para o seu irmão: você deve passar pela prova. Diga para ele. Mas você não pode ficar na prova. Alex, mas o que eu posso fazer, irmãos? É você caminhar de um lado e a prova vir do outro. E tem muita gente dentro da igreja que quando vê a prova abaixa a cabeça e fica quietinho. A prova dá uns petelecos, derruba no chão, chuta, faz o que quer com a pessoa. Quem tem Cristo é diferente, igreja. Eu posso passar pela prova, mas eu não vou ficar na prova. A prova pode vir na sua direção, e a hora que ela olhar para você, você levanta a cabeça e fala: o que foi? Vai encarar? Bendito é o Deus dessa igreja, bendito é o Deus da sua vida, igreja. Você vai passar por ela, e você vai batalhar com ela, porque você crê que Jesus já te deu vitória nessa noite, em nome de Jesus. E você passa por ela, e você enfrenta ela, você sofre, mas você enfrenta falando: eu sei em quem eu tenho crido, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Quantos creem que Ele é fiel? Diga: Ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel, igreja. A partir de hoje a prova vai chegar para você, e você já vai fazer posição. Então vem que eu estou prontinho. Vem, porque a casa vai cair agora. Irmãos, não abaixa a cabeça, porque tem um Deus que habita dentro de você. Tem um Deus que está dentro de você. O Espírito do Senhor habita dentro de você. Eu aprendi semana retrasada, o bispo disse que quando o diabo foi falar de Jó para Deus, Deus disse: viste meu servo Jó? E ele disse: eu vi. Você coloca uma cerca diante dele, irmãos. Se tem uma cerca, é porque o diabo estava cirandando a vida de Jó, e ele viu que tinha uma cerca, e ele não podia tocar em Jó. Tem uma cerca na sua vida, igreja, e aquilo que acontece por você, para você, com a sua família, é pela permissão divina. O Senhor é o Deus da sua vida, o Senhor é o Deus da sua casa, o Senhor é o Deus da sua família. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo está cooperando para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Essa mulher enfrentou a prova, e ela se colocou de pé, e ela disse: eu posso ficar aqui
ou eu posso ter uma atitude de ir em direção a esse homem que todos estão falando. Essa mulher, ela era um ninguém. Ela tinha sonho de ser alguém, mas ela não era ninguém. Porque a verdade, quando tiraram ela, eu penso que nos primeiros instantes todo mundo falava: você lembra da fulana? Lembro. Então, rapaz, ela está lá fora do arraial. Mas o tempo foi passando, eu penso que isso começou a sumir, porque o povo, ele começa a esquecer das coisas. E ela começou a ser um ninguém no meio do nada, lá no arraial, dos leprosos, dos cegos, dos mudos. E ela lá no meio do nada, ela sonhava: eu preciso ser alguém. E você sabe que isso funciona assim. Quando alguém morre, você chega e fala assim: você lembra de fulano? E todo mundo fala: lembra, o que tem? Morreu. Você fala: não acredito, cara, morreu aí, foi um mês e tal. Mas e aí, você trocou de carro? Parece que já muda. E o cara que morreu, gente, pelo amor de Deus. E aí, você está morando agora? E o cara que morreu, parece que a coisa muda. E eu penso que até no início falavam dela, mas depois já falava de outra coisa, e falava de outras coisas. E ela começou a nem ser notada, começou a ser um ninguém no meio do nada. Mas tinha um Deus que estava andando na terra, que ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E eu penso que ele formou o seu trajeto naquele dia, porque a Bíblia diz assim, que quando ele passou de volta para Cafarnaum, a filha de Jairo não estava bem. Jairo chegou, ele era um mestre da sinagoga, e ele chegou e disse: mestre, a minha filha não está bem, vamos comigo para curar minha filha. E exatamente no meio da história de Jairo que você ouve falar da mulher do fluxo de sangue. Uma ninguém, no meio de ninguém, se intrometendo na história de Jairo. Mas o Deus que sabe todas as coisas estava fazendo a coisa certa, da forma certa, no caminho certo, com a pessoa certa. Porque Deus tem obra, Deus tem palavra para uma pessoa específica nessa noite, para uma hora específica, para uma situação específica. Nós podemos ver o coletivo, mas Ele vê o individual nessa noite. E Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ainda que os homens não viam ela, Deus estava com ela na mente, andando por aquela região. E na hora que aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela se levantou, colocou uma touca, porque ela não poderia entrar de qualquer forma, e ela tampou tudo. E nós aprendemos com essa mulher que quando nós ouvimos falar de Jesus, duas reações podem acontecer na sua vida. Diga assim para o seu irmão: duas reações podem acontecer na sua vida. Continua dizendo assim: quando você ouve falar de Jesus, duas reações. Primeira reação: ou você crê e tem fé. Segunda reação: não creio, não tenho fé. Quem está aqui nessa noite aos que creem e têm fé? Diga glória a Deus. Igreja, quando você tem duas reações, quando vocês têm duas probabilidades de escolher, ou você anda com fé e crê, ou você anda na incredulidade e não crê. Eu prefiro crer nessa noite que o milagre vai chegar. Eu creio nessa noite que a situação vai mudar. Eu creio nessa noite que o Senhor vai entrar e fazer um rebuliço na sua vida, em nome de Jesus. Mas só aquele que crê que vai viver o milagre de Deus. Só aquele que crê, que vê, que entender. A nossa vida, ela não é pelo que nós estamos vendo, a nossa vida é pelo que nós estamos crendo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. Você é a noiva do Cordeiro, propriedade exclusiva de Deus. E Ele vela pela sua igreja. E Ele disse: esta aqui é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou você crê,
Ou você não crê, igreja? Em Romanos 10:17 diz: "E só que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus." Em Efésios 2:8 diz: "Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus para a sua vida, igreja." Hebreus 11:1 diz: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem." Em 1 João 5:4 diz: "Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo." E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Essa é a vitória, igreja, que vence o mundo, é a nossa fé. Isso aqui não é um cinema, isso aqui não é um teatro para você sentar e assistir. Vamos ver se é bom o louvor nessa noite. Vamos ver se a palavra fala comigo. Esse pregador é mais ou menos, o louvor foi mais ou menos. Não, igreja, essa igreja tem um dono. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na condição que Ele quer. Traz lá de Limeira para falar para você nessa noite: eu sou o Deus da sua vida. Os meus olhos estão no céu, mas os meus pés estão na igreja Filadélfia de Piracicaba nessa noite, diz o Senhor. Oh! Ele está no controle. Diga para o seu irmão: Ele está no controle. Ele está no controle. O que Deus manifestar na sua vida, igreja, vai ser novidade para os outros, mas para você vai ser uma realidade faz tempo. Isso é fé, igreja. Todo mundo olhar para você: rapaz, sabe a fulana? Está fazendo faculdade. E a hora que fala para nós: você está fazendo faculdade? Estou quase me formando já. Porque a realidade de Deus já entrou dentro dela. Porque ela já começou a acreditar no sobrenatural. Porque ela começou a ver que as coisas invisíveis, ela pode entrar nas coisas visíveis. Ela pode trazer do sobrenatural e colocar para o natural e começar a viver pela fé. Ela vai começar a olhar as coisas e começar a ver diferente. Ela vai olhar pessoas e vai começar a ver diferença. Porque o Espírito do Senhor vai se apossar da sua vida. E você não vai mais olhar como via, como humano, mas vai começar a saber que Deus é Deus na sua vida. A igreja não é esse templo, a igreja é você. O Espírito Santo habita dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você. E quando você abre a boca, a palavra sai cheia de poder, e ela começa a mudar, e ela começa a transformar, e você começa a trazer o céu para a terra através da sua vida. O seu emprego, você está sentado e tem gente que fala: eu preciso sair desse emprego. Tem um macumbeiro de um lado que todo dia fica fazendo mandinga para mim. Tem outro do outro lado, o ímpio, que nem sabe quem é Deus. Deus, me tira daqui. Ele não vai tirar, Ele vai dar poder, Ele vai dar autoridade para você crer. Você vai trazer o céu para a terra, porque maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo. Aquele lugar quem preparou foi Deus. O lugar que você está, você não está à toa, foi o Senhor que preparou para você. Porque através da sua vida o céu vai descer. Alex, o céu desce? Desce. E quando que ele desce, Alex? Na hora que você fala esse nome. Quem sabe esse nome? Diga a ele: Jesus. Quando você fala esse nome, o céu desce para a terra. A mulher está lá lavando roupa, a mulher está lá lavando louça. Alex, porque o homem não lava? Tem que lavar, de vez em quando eu lavo. Mas está lá e tal. Aí ela fala: puxa, eu podia ouvir um louvorzinho. Ela vai lá, ela liga o som dela. E a hora que ela começa a ouvir aquele louvor, lavando a louça, lavando a roupa, a véia lágrima começa a descer dos seus rostos. E quando você menos esperar, você nem está vendo louça, nem roupa, você está chorando na presença de Deus. Porque o céu desceu na sua cozinha,
porque o céu desceu na sua casa. Você está dentro do carro e de repente você começa a falar: Deus, eu te amo, eu amo a tua presença. E quando você menos espera, você está chorando. Aí você olha para o lado, a pessoa está parada do seu lado, olha para você chorando, e você fecha logo o vidro e fica assim. Mas a presença de Deus já está dentro do carro, porque o céu desceu dentro do seu carro. A cozinha fica pequeno, e Deus olhando do céu, com as mãos assim, olhando para você e dizendo: filho, está passando tanta prova, tantas coisas ruins acontecendo para você, e você está me adorando, e você está me buscando, tantas coisas contrárias contra a sua vida, e você crendo que eu sou Deus da sua vida. Que Deus te encontre nessa noite como alguém que tem fé. Que Deus te encontre nessa noite como alguém que quer atrair a presença de Deus para a sua vida. A igreja é um lugar que nós nos reunimos para falar dele, sentir a presença dele. Mas a sua casa é um pedaço do céu, igreja. Pode ser que se a pessoa virar você de ponta cabeça, não vai sair uma moeda, porque não tem um tostão no bolso. Mas se entrar dentro da casa dela, está com o sofá rasgado, e o Espírito Santo está sentadão lá no sofá assim, dizendo: ah, meu filho, que casa é essa? Que presença é essa? E você fala: Espírito Santo, essa casa é tua, o meu quarto é teu, a cozinha é tua. Eu não tenho muita coisa hoje, mas o que eu tenho é do Senhor. A minha vida é do Senhor, os meus filhos é do Senhor, a minha casa, o meu carro, a escola, tudo Deus na minha vida. Bendito o nome do Senhor na nossa vida. Ele controla tudo, Ele é o dono do ouro e da prata, está no controle da sua história. Ele me mandou aqui nessa noite para te dizer: se tu podes crer, verás a glória de Deus. Se você crer nessa noite, verás a glória de Deus, diz o Senhor. Alex, o que eu tenho que fazer é ver? Não, você tem que crer, você tem que agir por fé, acreditar que o mundo sobrenatural está acontecendo, que a bênção está chegando para a sua vida, em nome de Jesus. Essa mulher entendeu, e ela disse: ah, se eu tocar nele, ah, se eu achar ele, ah. Igreja, pela nossa fé, nós plantamos coisas que vai começar a acontecer na nossa vida. Se você pela fé hoje dizer assim: eu quero ser uma professora, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ser uma professora em nome de Jesus. Se pela fé você começar a crer: eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar, seja em administração, seja em ciências contábeis, seja em engenharia, medicina, seja um dentista, você pode pela fé falar: Deus, eu vou começar a semear isso, porque você é um resultado de 5 anos atrás. Diga isso para o seu irmão: você é um resultado de 5 anos atrás. Alex, de 5 anos eu sou resultado da minha vida. Não, com certeza o que você decidiu há 5 anos atrás fez você ser o que você é hoje. Quando alguém decide: eu quero ser um professor, é 4, 5 anos, quando vai ver está dando aula. Se você pela fé tomar uma decisão e falar: Deus, eu preciso que a minha vida seja diferente, eu preciso que a minha história seja diferente, e você começar a colocar fé em cima desse sonho, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Não fica achando que tudo é fácil, porque nada é fácil. A gente vê final do ano, pastor, todo mundo feliz da vida, senta no sofá lá, aí o plim plim começa: vai dar tudo certo. A pessoa levanta: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Irmãos,
Se você fizer as mesmas coisas, não vai dar nada certo na sua vida. Mas se você falar: Deus, eu creio, e a partir de hoje eu vou começar a orar, a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a viver, eu vou começar a ter fé. É impossível algo não acontecer na sua vida. Se você fazer as mesmas coisas, não queira resultados diferentes. Mas se você mudar nessa noite, se você colocar o seu sonho na fé de Deus nessa noite, o milagre vai entrar na sua casa, o milagre vai entrar na sua vida, em nome de Jesus. Não vai dar certo se você não mudar, mas se você mudar e colocar uma atitude, a coisa vai ser diferente na sua vida. A oração, igreja, ela vai gerar uma comunhão na sua vida. A comunhão vai gerar uma santificação. A santificação vai trazer vai trazer uma autoridade na sua vida. E a autoridade, essa vai mudar a realidade da sua vida. O processo começa na oração e termina mudando a sua realidade nessa noite. O intuito nosso é falar de Deus, falar da palavra de Deus, e você gerar fé para começar a ver a coisa ser diferente na sua vida. Começar a gerar fé e falar: Deus, eu quero ser. Não há limites para a nossa fé, igreja. Você tem que acreditar nessa noite, Ele vive em você. Não há limite para as nossas fés nessa noite. Aquele que crê vai começar a ver algo sobrenatural acontecendo na sua vida a partir de hoje. Eu profetizo, Senhor, aquele que crê nessa palavra, eles vão começar a ver algo sobrenatural acontecendo na vida deles, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E eu creio nessa noite. Oh Espírito Santo. O jovem lunático, ele tinha um espírito mudo, ninguém podia prendê-lo. Ele se jogava no fogo, espumava a boca, rangia os dentes. Isso acontecia desde a infância. E Jesus disse em Marcos 9:23: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. A filha de Jairo, principal da sinagoga, antes da mulher do fluxo de sangue, ela estava morrendo. E em Marcos 5:36 Jesus disse: não temas, crê somente. Lázaro estava morto 4 dias na tumba. Jesus ficou no lugar que estava, ouviu falar que Lázaro estava doente, e ele disse: depois eu vou lá, avisa eles que vocês já falaram comigo. E a Bíblia diz que depois ele: vamos lá ver Lázaro agora. Mas já fazia 4 dias que ele estava morto quando Jesus chegou naquele lugar. A Marta veio, abraçou Jesus e disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Senhor, se o Senhor chegasse antes. Marta conhecia uma face de Jesus. Aí Jesus olhou para ela e disse: ah, Marta, se creres hoje, verás a glória de Deus. Não tem limite para o que eu posso fazer. A morte pode vir na minha frente, eu grito e digo: morte, aonde está, ó morte, com o teu aguilhão? Tragada foi a morte na minha vitória. Eu sou o Senhor de tudo e de todos. Esse é o Jesus que você crê nessa noite, igreja. E ele disse para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. A própria mulher do fluxo de sangue, em vez de Lucas, em Marcos 5:27, ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma posição, ela começou a procurar onde ele estava. Eu penso que a primeira situação ruim foi: tem muita gente aqui. E a Bíblia diz assim que quando Jesus passou para Cafarnaum,
povo já estava esperando ele. Eu penso que Jesus foi passando, e eu comecei a meditar e falei, mas como que Jesus passou? E como que essa mulher alcançou? Porque ela não estava bem. Eu penso que essa mulher não andava rápido. Aí eu comecei a entender, eu penso que Jesus, ele não andava assim. Não, ele não andava assim. Jesus começou a andar assim, ó. Porque alguém tinha que tocar nele naquele dia. E ele esperava, parava, e ele caminhava, olhava. Aquela mulher olhou ele de longe e disse, ai, se eu tocar nele, vai algo acontecer na minha vida. Ela começou a caminhar devagar, e eu penso que ele parava, porque ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus naquele dia. E ele caminhava devagar, esperava. A orla do vestido do judeu tinha 4 pontas, de uma cor azul. E aquela mulher, eu penso que devagar foi indo, foi passando. Em determinado momento ela caiu ajoelhada, e lá de baixo ela enxergou as olas de Jesus brilhando. Ela disse, ai, se eu tocar, ai, se eu simplesmente tocar. E eu penso que ela ajoelhada foi andando, sem força nenhuma. E a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus parou. E ele disse, alguém me tocou. Pedro olhou para Jesus e disse, mestre, tanta gente aqui, e o Senhor está dizendo que alguém te tocou? Ele disse, alguém me tocou diferente, porque eu bem conheci que de mim saiu virtude. Há uma verdade que você precisa aprender nessa noite, igreja. Pode haver uma multidão, mas não é todos que tocam nele. Pode haver várias pessoas aqui nessa noite pensando o que vai comer depois que sair daqui, onde vai depois que sair daqui. Essas não conseguem tocar nele. Mas tem pessoas aqui nessa noite que falam, Deus, se eu não te tocar, eu não vou embora nessa noite. Se eu não sentir a tua presença, eu não vou embora nessa noite. Se eu não ouvir a tua voz, eu não vou embora nessa noite. É para esses que eu estou orando nessa noite, igreja, que você vai ver o milagre de Deus, que você vai tocar nas olas de Jesus, que o milagre vai entrar na sua casa, em nome de Jesus. Tem pessoas que Jesus está andando na igreja e ela está boiando, e ele diz, eu procuro verdadeiros adoradores, eu procuro aquele que crê, eu procuro aquele que acredita que eu sou o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da sua vida, igreja. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga para o seu irmão assim, ele está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu profetizo, levante sua mão aí. Eu profetizo que pela fé você vai ver o milagre, pela fé você vai ver a porta aberta, pela fé você vai ver a mão de Deus operar na sua vida, em nome de Jesus. A incredulidade, ela estanca o poder de Deus. A incredulidade, ela tira o poder de Deus. A incredulidade não deixa o milagre romper na sua vida. Em Marcos 6:3 disse, não creram em Jesus. Em Marcos 6:5 diz, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão. A igreja de hoje, ela ouve falar que o peixe engoliu um homem, mas quando fala que a porta de emprego abriu, fala, normal. Dá glória para quem tem glória, igreja. O poder é dele, ele está cuidando da sua vida.
Quando a glória é de Deus, entrega para Deus. Se a porta do emprego abriu, agradece e fala: Deus, essa porta foi o Senhor quem abriu. A minha vida é o Senhor que está mudando. Eu dou glórias ao meu Deus. Você tem que dar glória ao seu Deus, igreja. Essa mulher tocou nele, a virtude saiu dele, porque ela começou a acreditar no milagre de Deus. É tão gostoso falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. É tão gostoso ouvir falar que o Senhor é o bom pastor, o Deus de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É tão bom a gente ver Moisés abrindo o mar vermelho. É tão bom ver os milagres acontecendo nos profetas. Mas é hora, igreja, de você ver o milagre acontecer na sua vida. É uma maravilha ver os milagres acontecendo na vida de um e na vida de outro. Mas a partir de hoje eu quero ver o milagre acontecendo na minha vida. Eu quero ver algo romper na minha vida. Eu quero ver Deus nos meus filhos. Eu quero ver Deus na minha família. Eu quero ver Deus na minha casa. Se Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente, eu quero mudar a minha geração. Eu quero entrar nessa geração cheio do Espírito Santo e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Se Ele fez lá, Ele vai fazer hoje em Piracicaba. Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a sua história, para que o nome dEle seja glorificado. É bênção ver o que Ele fez, mas é maior bênção o que Ele vai fazer na sua vida. Só aquele que crê, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, derrama milagre, derrama azeite, derrama poder na tua igreja nessa noite. Que eles verão a sua glória, que eles verão o teu poder, que eles verão a tua unção operar na vida deles, em nome de Jesus. Igreja, quem só pensa em fracasso jamais alcança sucesso. O pastor Seu Ézio, quando eu conheci ele sonhava programa de televisão, sonhava com internet. E a gente conversa com pessoas hoje, tudo, para que disso? Por que isso? Ele sonhava, e hoje ele está vivendo o milagre de Deus na vida dele. Porque ele ousou sonhar e falou: um dia eu vou ter em todas as casas e vão ter que me ouvir falar desse Deus que eu creio. Um dia eu vou estar na internet. Igreja, podia ser algo absurdo para quem estava vendo na época, mas eu via tanta convicção, eu via tanta unção naquela vontade. O que aconteceu? Eu via ele, eu falava: um dia eu vou pregar desse jeito. Eu sentava no banco, eu falava: Deus, um dia eu vou falar do Senhor desse jeito. Ele nem sabe. Eu estou aqui hoje falando que Ele reina, e que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, igreja. Aplauda mais forte aquele que reina. É para ti, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo: eu vou reconhecer quem Jesus é. Diga: eu vou reconhecer quem eu sou. Diga: eu vou trazer a minha fé, porque o foco de Jesus é a nossa fé, ainda que seja pequena. Igreja, o poder, aprenda algo nessa noite, nunca mais esqueça na sua vida: o poder não está em quem faz a oração, mas em quem ouve a oração. A oração está estrambelhada, mas o poder não está naquele que pode todas as coisas ouvindo. A
oração não está direcionada certa, mas o ouvido daquele que fez os céus e a terra, que sabe todas as coisas, ele está ouvindo e falando: ah, filho, isso é bom para você, mas eu vou te dar algo maior, eu vou te dar algo melhor, porque isso é pouco para o que eu posso fazer na sua vida. A força não está em quem ora, mas em quem responde às orações. Repita isso para frisar no ouvido do seu irmão. Diga: a oração não está o poder em quem ora, mas em quem ouve a oração. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, aleluia! Oh! A dúvida vê o obstáculo, a fé, ela vê o caminho. A dúvida, ela vê a escuridão da noite, a fé vê o dia. A dúvida tem medo de dar um passo, a fé, ela se eleva nas alturas, de fé em fé e de glória em glória. A dúvida pergunta nessa noite: quem acredita? A fé bate no peito e diz: eu acredito que só o Senhor é Deus na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. A dúvida está batendo, mas a fé está gritando nessa noite: bendito é o Deus, bendito é o Senhor, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, igreja. Nós lemos o texto, e na primeira instância, a mulher, ela era chamada mulher, a mulher que tocou em Jesus, ela é chamada de mulher. No texto você vê escrito, no início do texto você vê escrito assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas no final, igreja, no final Jesus caminhou, e depois que ela tocou, o milagre aconteceu. Ela tentou se esconder, mas todos descobriram que era ela, e ela contou o motivo para o que ela estava ali. E aí Jesus, ela não chamou ela de mulher. No texto, Jesus olha para ela e diz: ela achava que ela era ninguém, ela não tinha nome, mas Jesus olhou para ela e disse: filha. Eu penso que o coração dela pulsou mais forte, e ela disse: eu sou alguém, ainda que ninguém saiba quem você é. Jesus te conhece nessa noite, igreja. E ele disse: filha. E ele manda eu te dizer, ouça a voz do Espírito me dizendo, te dizendo nessa noite: filha, filho, você é meu, a tua vida é minha. Ainda que nem os seus pais acreditem em você, eu acredito, diz o Senhor. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, filha. Tenha bom ânimo. A tua fé te salvou. Vai em paz. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. A menina dos olhos de Deus. A menina dos seus olhos, é isso que está aí no seu olho. Se você tentar enfiar o seu dedo aí, o que ela vai? O seu olho fecha na hora. Se tentarem tocar em você, vai ser travado na hora, porque você é a menina dos olhos de Deus. Ele manda eu te dizer, para encerrar nessa noite, Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Porque você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no momento próprio, cujas folhas não caem, mas tudo que você fizer vai prosperar, diz o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Digno é o Senhor nesse lugar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Ele está vivo, igreja. Ele está vivo nessa noite. Eu gostaria de, antes de passar o microfone para o pastor Ézio, que você levantasse as suas mãos e que você agradecesse ao Senhor pela sua vida. Que você agradecesse ao Senhor pelo que Ele tem feito. E que você pedisse nessa noite: Senhor, me dá sonhos. Ainda que seja algo absurdo, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus. Eu quero andar cheio do Teu Espírito, Senhor. Eu quero andar cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra, cheio das Tuas verdades, Senhor. Aviva as nossas vidas, aviva a Tua igreja, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito que é santo, Pai. Assim como essa mulher creu e viveu e rompeu o milagre, eu declaro a Tua igreja rompendo em fé nessa noite, rompendo em autoridade, rompendo na Tua presença dia a dia, em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, passa um tempo com Ele, fala com Ele, igreja. Não é homens que vai te dar algo, mas é Ele. O dom é dele, a voz é dele, os braços é dele, os pés é dele, os ouvidos é dele, a noite é dele, a igreja é dele, a sua vida é dele nessa noite. Aviva a sua igreja, Senhor. Espírito da verdade, aviva a tua igreja. Oh, Rabagachu, Carabagacheca, Caralabassa. Eu ouço a voz do Senhor soprando dos quatro cantos da terra. Carabagaçu, Ribagacha, Labassa, Rabagaça. Esse lugar, diz o Senhor, será conhecido na cidade de Piracicaba como a minha casa. Darei nessa noite autoridade aos músicos. Tocarão instrumentos, e eu sairei dos instrumentos e falarei com as pessoas. Me adorarás com a sua voz, mas vai ser a minha voz saindo desse microfone. Levantarei profetas dentro dessa casa, levantarei missionários dentro dessa casa, para que vocês saibam que só eu sou o Senhor dessa igreja. Darei dons, talentos, visões, e vocês verão a minha mão operar nesse lugar. A partir de hoje, essa igreja, ela é sobrenatural.
A partir de hoje, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos. Quem começou essa obra foi eu, diz o Senhor. Esse povo é meu, essa igreja é minha, os dons é meu, e eu entrego nessa noite. E verás que o Senhor tem feito isto, e verás que eu tenho feito isto nessa igreja, diz o Senhor Jeová. Rabagaxê, cacarabagachuri, pacacaralabassa, rabagachu, acacacarabagachá. Sopra, Espírito, sopra nessa noite, encontra nessa noite, Espírito. Encontra nessa noite corações, encontra nessa noite vidas que não está mais acostumada com a sua vida, dizendo nesse lugar: usa-me, transforma-me, santifica-me, Senhor. Oh, 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 oh. Eu ouço a voz de Deus dizendo: tira, 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 tira a sandália dos seus pés, porque você pisa em terra santa. Oh. A sarça está fumegando. O fogo está queimando. Levanta um altar nessa noite, que o fogo vai descer do céu sobre essa igreja, diz o Senhor. Deixa preparado, porque o fogo está descendo. O fogo está descendo. O fogo está descendo. E tu verás o fruto do meu penoso trabalho. A obra é dele, o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, os dons é dele, os seus filhos são dele, a sua casa é dele, a sua história é dele. Oh! Oh! O filho mais velho da irmã Maria chegou, igreja. Oh! Faz quanto tempo que você não chora mais? Faz quanto tempo que você não entra na casa de Deus e derrama uma lágrima? Faz quanto tempo, diz o Senhor, que eu te esperei nesse lugar? Oh! Oh! Faz quanto tempo, igreja? Eu estava te esperando. Meu é o poder, a honra é minha, o poder é meu, e eu entrego nessa noite, diz o Senhor.
Shekarabagacha. Abra sua boca e creia que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que sara, que cura, transforma, liberta nesse lugar. Marca esse dia, diz o Senhor. Marca esse dia, igreja. Antes vocês ouviam dizer, oh, mas vocês vão ver o meu milagre descer nesse lugar, diz o Senhor. Você ouvia, você queria o meu poder. Receba nessa noite o meu poder. Ele é meu, agora é da minha igreja. Profetizarão, curarão, sararão, libertarão, diz o Senhor. Receba, receba, receba. Levanta sua mão. Receba nessa noite o poder de Jeová nesse lugar. Oh! Aleluia! Oh! Oh! A força está naquele que ouve, igreja. A força está naquele que ouve, igreja. A força está naquele que ouve, igreja. Oh! 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 Eu tenho te separado. Eu tenho te colocado nesse lugar. Coloquei dentro de ti, filho meu, do meu espírito. Quando tocas, sou eu tocando, diz o Senhor. Quando abre sua boca, sou eu, diz o Senhor. Ainda pensas pequeno, mas o que eu tenho para ti, servo meu, é grande, 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 diz o Senhor. Tem ditos para ti, eu sou tão pequeno, eu sou tão necessitado, você tem dito, mas é por isso que eu posso operar na sua vida. Porque os pequenos serão exaltados. Oh! Eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Oh! Você pensa, não tem uma história. A sua história, quem está escrevendo sou eu. A sua história, quem está escrevendo sou eu. O meu livro é meu, o desenho é meu, a história é minha, o dom é meu. Verás,
verás, verás, verás, verás a minha glória. Oh! Ele está aqui, igreja. Oh! Ele está aqui, igreja. Oh! Verás a minha glória. Ariaria, aria xará, iaraie carabagalabá, o rabagaie, o carabaxaie, rabalabás.